Esse jogo de das Lu, das Pu é mais do que um jogo linguístico, é um jogo social, simbólico, muito importante. Porque daí a pouco aconteceu uma inversão. As prostitutas, que são sempre as marginais, perseguidas pela polícia, presas, porque estão nesse exercício milenar, foram oficializadas, apareceram nas colunas sociais. E as donas da Daslu foram falar na polícia. A polícia fechou a loja por um tempo, teve um problema. Então, houve uma inversão social e simbólica muito curiosa, a tal ponto que algumas colunas sociais deram um espaço muito grande para a Daspu. Então, Daslu, Daspu é uma metáfora de como centro e periferia se tornaram complexos. Você não pode mais dizer eu estou no centro e você é da periferia, você é periferia, eu estou no centro. Nós temos que redefinir o que é isso. Aliás, porque o Brasil, um país tão complexo, tem muitos centros, ou poucos centros, e muita periferia, né? Quer dizer, a Europa, que é visto como um centro, né, também tem as suas periferias. Né? Claro. Então, essa ambiguidade, né, Afonso, das sociedades, né? Bom, você falou agora uma coisa que eu acho fundamental. Nós temos que caminhar para o policentrismo, ou seja, vários lugares que convivem democraticamente, cada um respeitando, interagindo com o outro, sem nenhuma arrogância de que existe um centro imaginário que é o centro que vai controlar tudo. E esse é o grande problema da política internacional hoje. Você veja o seguinte, depois que se esgotou esse período da Guerra Fria entre o comunismo e o capitalismo, era hora de nós entrarmos numa sociedade um pouco mais madura. No entanto, o senhor Bush, na verdade, radicalizou uma coisa que o transforma num xiita, como se diz aí, entre aspas, não é? Um radical que só faz com que as coisas se radicalizem de lado a lado. Ou seja, se nós tivéssemos na política internacional vários centros equilibrados, se articulando, nós teríamos avançado de uma maneira incrível. Isso vale para a política internacional, vale para a arte, vale para a vida doméstica. E, Afonso, falando sobre essa questão, ainda voltando para a arte, né? Quer dizer, a carnificina no mundo, você vê a questão do Iraque, como a gente falou das crianças, quer dizer, esse mundo que hoje a gente enxerga, a gente vê, que antigamente não tinha as comunicações, as pessoas iam saber, às vezes, um ano depois de um acontecimento, a gente vê ao vivo, na hora, né? Faz com que certos artistas, ou que leve a arte, a desconhecer a beleza, a estética, como se isso fosse uma coisa menor. Sim. Né? Eu queria que você falasse... É verdade. Aliás, existe um conto do Moravia, e eu até escrevo uma coisa sobre isso nesse livro da Cegueira e o Saber. Moravia tem um conto onde ele reescreve um episódio da Odisseia. Do Ulisses. Do Ulisses, né? Quando Ulisses naufraga com seus marinheiros junto a uma ilha e chegam àquela ilha e ali são transformados em porcos por uma feiticeira chamada Circe, etc. E o Moravia faz uma paródia sobre a cultura do nosso tempo. Ele diz que, segundo uma outra versão de um marinheiro que esteve ali também, as pessoas se transformaram em porcos por livre e espontânea vontade. A Circe não deu nenhuma poção mágica, não tinha nenhuma varinha, e que, ao contrário, as pessoas diziam assim, olha, vocês estão comendo lavagem, vocês estão comendo porcaria. As pessoas diziam, não, isso está ótimo, você devia comer também, você não vai impedir que eu seja porco. Então, ele faz todo um conto, que eu acho que é uma parábola. Você veja o seguinte, o Freud tinha escrito um texto famoso sobre o mal-estar da civilização. Muita gente pega isso na arte contemporânea para achar que você tem que produzir uma arte que seja insulto, que seja de mau gosto. Aquela coisa do século XIX, ainda você tem que insultar o burguês, você tem que agredir as pessoas. Isso é uma coisa velhíssima, uma coisa velhíssima. Então, esse culto do mórbido, né, do triste, escatológico, está preso um pouco à fase anal da arte, não é? Eu acho que isso tem que ser superado. Inclusive, eu já escrevi umas coisas sobre isso. Eu acho que quando uma pessoa começa a falar
que a arte tem que ser transgressão, transgressão, transgressão. Isso já era, isso já tem mais de 100 anos. Hoje, se alguém resolvesse construir um museu da transgressão, podia fazer um museu da transgressão. Porque tudo já foi transgredido. Tudo, absolutamente tudo. Eu diria que só falta o incesto. Mas já foi transgredido também. Né? A quantidade de incesto em todas as classes sociais é muito mais alta do que se pensa. Então, quando se fala de transgressão, ainda é um discurso muito antigo. Um artista, né, que me agrada realmente, ou em qualquer ramo, é um sujeito que está mais pensando em reunir o caos, os fragmentos e construir uma coisa bela, superior. Não é? Ficar repetindo o que aí está, que é essa arte que se comprar no pastiche, na reprodução, no fake, na cópia. Isso tudo eu considero como arte sintomática. As pessoas estão repetindo cacoetes do nosso tempo. E o grande artista, o artista realmente consequente, ele pega esse caos todo e transforma isso em algo superior. Em beleza. Né? Claro, beleza, essa coisa que comove ou que te cria pasmo, perplexidade, mas que agrega alguma coisa a você, além de querer te agredir. Porque se agressão e transgressão por si mesmo fosse arte, qualquer bandido na esquina aí é um grande artista. É verdade. Afonso, um outro livro teu muito importante, que é Vestígios, né? Livro mais de poesia, que ganhou um prêmio Jabuti. Em algumas poesias você fala um pouco sobre a questão do tempo, a questão do envelhecimento, da grande angústia, da morte, né? Como é que você lida com esses temas, como poeta e como pessoa? Olha, eu tento lidar com isso de uma maneira muito calma e tranquila, né? Como se eu estivesse ouvindo aquela composição do Johann Sebastian Bach, Vem, Doce Morte, né? Você estivesse estabelecendo um diálogo com um outro lado seu, uma sombra sua, que faz parte da sua vida. Então, dialogar com a sua morte em vida é uma maneira de ampliar a sua vida. A morte não pode ser uma coisa da qual você vai tratar depois de morto. É bom se dialogar com esse lado e enriquecer isso. Na verdade, todos os grandes heróis foram sujeitos que não temeram a morte. E por não temerem a morte, eles conquistaram a vida. Esse é um princípio que eu acho que vale para o artista, psicanaliticamente, esteticamente. E nos últimos livros, eu acho que eu espontaneamente tenho tentado dialogar com o tempo, porque o tempo é uma coisa fascinante. É fascinante. As pessoas só descobrem o tempo depois dos 30, né? Até os 30 as pessoas vivem no espaço. Vão deslizando e tal. Depois dos 30, ou em torno dos 30, é que você cai no tempo. Aí você ganha uma gravidade e uma responsabilidade e começa a entender alguma coisa. Até os 30 você acha que não vai nem morrer, né? Até os 30 você está na festa da vida, né? Eu costumo dizer até que depois dos 30 é que começam a te cobrar as promissórias. E muita gente se assusta. Esse teu pequeno livro aqui, que é muito bonito também, O Homem e Sua Sombra, que é um pouco do que você está falando também, né, Afonso? E essa sombra que nos acompanha, tem algum poema aqui que você pode falar sobre isso? Olha, esse livro é um livro que surgiu de uma maneira meio mágica para mim. Porque os poemas começaram a surgir sem pedir licença. Como se eu estivesse recebendo assim uma mensagem, um telegrama. Não é? E o primeiro, inclusive, surgiu assim. Eu levei um susto quando ele apareceu. Né? Era um poema que dizia assim: era um homem com sombra de cachorro que sonhava ter sombra de cavalo. Mas era um homem com sombra de cachorro. E isto, de algum modo, o incomodava. Por isto, aprisionou-a num canil. E altas horas da noite, enquanto a sombra lhe ladrava, sua alma em pelo galopava.